A Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Le Petit, apresentam 23ª Curta-Circuito Mostra de Cinema. Patrocínio MGS Minas Gerais Administração e Serviços S.A. Incentivo Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte. Minha Namorada, de Zelito Viana e Armando Costa, por Fernando Oriente. Filmar os adolescentes tornou-se um dos temas recorrentes do cinema moderno a partir de fins dos anos 1950. Cineastas de várias partes do mundo passaram a dedicar seus trabalhos no registro das emoções, desejos, tormentos, amores, perdas e medos, assim como das alegrias, tristezas, esperanças, prazeres e agruras que marcam uma fase decisiva na vida de qualquer ser humano. Os últimos anos da adolescência, o término do ensino médio e a expectativa em se tornar adulto. Longas com esses enunciados passaram a integrar uma parte considerável da filmografia europeia nas décadas de 1950 e 60, com destaque para obras produzidas na França e na Suécia, mas demoraram um pouco a serem produzidos no Brasil e até hoje são poucos os filmes feitos aqui que se debruçam sobre este universo. O ano de 1970 marcou o lançamento de 2 títulos seminais do cinema brasileiro que são protagonizados por adolescentes e têm o universo desses jovens como matéria discursiva. Marcelo Zona Sul, de Xavier de Oliveira, e Minha Namorada, de Zelito Viana e Armando Costa. Embora o longa de Oliveira seja mais lembrado atualmente, os 2 filmes são obras fundamentais do nosso cinema, não só por se debruçarem analítica e organicamente no cotidiano de jovens de classe média da cidade grande, mas por serem notáveis em sua totalidade discursiva e estética. Para nós, o foco será Minha Namorada, primeiro longa do grande Zelito Viana, e único trabalho como diretor do roteirista e dramaturgo Armando Costa, abre parênteses, cofundador do Teatro Opinião, ao lado de Ferreira Goulart e Vianinha, fecha parênteses. Mas, antes de entrarmos no filme, é fundamental contextualizarmos a importância de Zelito Viana e o papel central que já desempenhava na época como um dos mais notáveis produtores do cinema brasileiro. Zelito Viana nasceu em Fortaleza e mudou-se com a família para o Rio quando ele tinha 4 anos. Em 1964, enquanto cursava a faculdade de engenharia, fez amizade com um colega de turma, Leon Risman, que o levou para conhecer seu grupo de amigos cineastas. Grupo esse composto por principais realizadores do movimento cinema novista, como Glauber Rocha, Paulo César Seraceni, Joaquim Pedro de Andrade, Rui Guerra, Dib Lutfi e Gustavo Dal, entre outros. No ano seguinte, Viana funda a produtora Produções Cinematográficas MAPA, ao lado de Glauber Rocha, Seraceni e Walter Lima Júnior. O nome MAPA é o mesmo da revista cultural dirigida por Glauber, quando este ainda morava na Bahia. Na MAPA, Zelito Viana produziu ou coproduziu alguns dos mais importantes títulos do cinema brasileiro ao longo das décadas de 1960, 1970 e início dos anos 1980. Entre eles, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, de Glauber Rocha, A Grande Cidade, de Carlos Diegues, Menino do Engenho, Brasil Ano 2000, de Walter Lima Júnior, Asilo Muito Louco, de Nelson Pereira dos Santos, Os Inconfidentes, de Joaquim Pedro de Andrade, São Bernardo, de Leon Risman, O Pica-Pau Amarelo, de Geraldo Sarno e Cabra Marcado para Morrer, de Eduardo Coutinho. Em 1970, Viana decide dirigir seu primeiro longa, Minha Namorada, em que divide a direção e o roteiro com Armando Costa. Para o produtor, passar a direção era um caminho natural em sua carreira, como afirmou para a revista Filme Cultura em uma entrevista nos anos 1970. Abre aspas, dirigir é uma consequência inevitável do trabalho de qualquer pessoa no cinema. Todas, eu disse todas as pessoas que fazem cinema, desde o fotógrafo até o maquinista, têm vontade de dirigir.
Nem todo mundo consegue por razões econômicas. No meu caso, era fatal que um dia passaria a direção. Faltava apenas perder o medo. Fecha aspas. Após perder o medo e realizar Minha Namorada, Zelito Viana dirige mais 4 longas nos anos 1970. O Doce Esporte do Sexo, em 1971, uma comédia erótica estrelada pelo irmão de Zelito, Chico Anísio. Os Condenados, em 1975, drama adaptado do livro homônimo de Oswald de Andrade. Morte e Vida Severina, em 1977, um misto de documentário direto com ensaio baseado na obra de João Cabral de Melo Neto. E Terra dos Índios, em 1979, documentário sobre a questão indígena no Brasil, com roteiro coassinado por Darcy Ribeiro. A partir da década de 1980, Viana passa a trabalhar na TV Globo, onde dirige, produz e roteiriza diversos programas. Na retomada dos anos 1990, Zelito volta a dirigir e produzir filmes para o cinema, como o drama histórico Vila Lobos, Uma Vida de Paixão, de 2000, e o documentário Augusto Boal e o Teatro do Oprimido, de 2010. Em seus 2 primeiros filmes como diretor, Viana realiza obras populares sem jamais cair em esquematismos ou fórmulas fáceis, tanto no drama de comportamento Minha Namorada, quanto na comédia de situações eróticas O Doce Esporte do Sexo. Zelito consegue injetar leveza, humor e dramaticidade de forma direta, e ao mesmo tempo discutir e analisar características típicas da realidade social brasileira. Tudo isso sem jamais desrespeitar ou subjugar a inteligência do espectador. Com Os Condenados, Zelito Viana complexifica seu cinema, tanto em estilo quanto em discurso, para analisar criticamente a realidade social brasileira por meio da vida de um proletariado envolvido com uma prostituta e outros membros do lumpesinato na São Paulo dos anos 1920. Já em Morte e Vida Severina, o diretor faz sua primeira incursão no documentário, que utiliza ao longo do filme ao lado de situações encenadas baseadas na obra canônica de João Cabral de Melo Neto, para discutir a terrível situação do povo pobre do Nordeste. E em Terra dos Índios, parte para o documentário direto para analisar a tragédia dos povos indígenas no Brasil. Minha Namorada. Lançado em 1970, o longa Minha Namorada pode parecer se tratar, numa análise superficial, de um filme leve sobre os dramas amorosos e a descoberta da sexualidade de Maria, abre parênteses, Laura Maria, fecha parênteses, uma adolescente de classe média da zona sul do Rio de Janeiro. No início da narrativa, vemos a jovem ao lado de seu namorado de longa data, Fernando, abre parênteses, Pedro Aguinaga, fecha parênteses. Um jovem mais velho, empregado estavelmente em um escritório. Maria leva a vida entre a escola, as aulas de francês, os passeios com o namorado e sua relação tranquila com os pais. Carminha, abre parênteses, Fernanda Montenegro em seu terceiro papel no cinema, fecha parênteses, e Aldo, abre parênteses, Jorge Dória, fecha parênteses. Ao conhecer Pedro, abre parênteses, Marcelo, fecha parênteses, um colega do curso de francês nascido em Nazaré das Farinhas, cidade na Bahia próximo a Salvador, que mora de aluguel com um amigo e faz curso preparatório para o vestibular, vivendo uma vida financiada pelo pai, Maria se apaixona pelo estilo descolado do rapaz, um típico adolescente de classe média, mais pobre que o playboyzinho Fernando, mas que curte rock, Caetano Veloso, toca violão e se diverte em baladas regadas a bebida, música e baseados. Ao lado de Pedro, Maria vai descobrir os prazeres do amor e do sexo. Ela se entrega de corpo e alma ao jovem, perde sua virgindade com ele, abandona Fernando e passa a viver seus dias sempre ao lado daquele que vemos como ser seu primeiro amor verdadeiro. Como pano de fundo, entra a relação de Maria com seus pais. A mãe descobre uma cartela de pílulas anticoncepcionais na gaveta da filha e passa a criticar a garota. Enquanto isso, o pai demonstra compreensão para com ela e a acolhe com afeto. As questões do choque de gerações é atenuada no filme. Zelito e Costa têm a feliz escolha em caracterizar os pais de Maria como compreensivos,
o que foge ao lugar comum no cinema de pais repressores e agressivos. Mesmo em sua angústia contida com a nova realidade da filha, Carminha jamais chega a tomar medidas extremas de punição para com a garota. Essa solução dramática, que foge um pouco da realidade da época em que a maioria dos pais achava muito grave uma adolescente perder a virgindade com 16 anos, serve para os diretores se desviarem do conflito de gerações e se debruçarem intensamente no cotidiano de Maria, suas descobertas sexuais, sua conquista crescente de liberdade, a intensidade de seu primeiro amor, suas perambulações pelas ruas do Rio. O que vemos é uma evolução do crescimento da jovem, um amadurecimento, um pouco inconsequente, de uma garota de classe média urbana em início dos anos 1970, com todo o peso das conquistas comportamentais e de liberdade individual que a juventude dos grandes centros urbanos experimentava desde a segunda metade do século de 1960. Minha Namorada é um filme marcado pelo movimento de seus personagens, bem como pelo movimento dentro dos planos. Um movimento constante pelos espaços da cidade, pelos deslocamentos espaço-temporais do tempo diegético da narrativa fílmica para que os adolescentes, principalmente Maria e Pedro, possam estar juntos e viverem ao máximo suas descobertas e seus prazeres. Esse movimento é traduzido na tela pelas inúmeras sequências em que acompanhamos a protagonista caminhando pelas ruas, se encontrando com Pedro e com ele passeando, assim como pelas idas e vindas de Maria à escola, ao curso de francês, à sua casa e à casa de Pedro. Essas sequências são unidas com leveza e ritmo por uma montagem elíptica, em que as sequências isoladas assumem um peso narrativo próprio e são contrapostas por novas cenas que surgem na tela sempre em função dos movimentos e deslocamentos dos personagens, bem como por seus dramas individuais. Zelito Viana e Armando Costa conseguem intercalar de maneira notável cenas em que a câmera observa o constante movimento dos personagens e seu simples estar no mundo, com pontuais e marcantes sequências em que os dramas são trabalhados de maneira mais intensa e os aspectos existencialistas e psicológicos dos tipos afloram na tela. São fundamentais algumas destas sequências, como a parte do filme em que acompanhamos Maria e Pedro num apartamento alugado, em que, sozinhos, se entregam por completo ao seu amor e aos seus prazeres. Vemos o casal passar uma semana transando, bebendo, se divertindo na laje do prédio e isolados do mundo lá fora. Um hiato de tempo em que existem apenas um para o outro e vivem ao máximo seus desejos e sua cumplicidade. É um momento que antecede a inesperada volta de Pedro à Bahia, chamado por seu pai. O jovem, sabendo de sua partida inevitável, aluga esse pequeno apartamento sem contar nada para Maria sobre seu destino imediato. É como se, para se despedir de seu amor, eles tivessem que viver ao máximo a relação intensa que construíram, nem que seja por apenas uma semana. Outras sequências são introduzidas pelos diretores para que, em meio à condução ágil e leve da diegese, possamos nos aprofundar na complexidade existencial e nas características psicológicas e comportamentais dos personagens, bem como ampliar a densidade dos dramas. Numa sequência-chave para entendermos os pais de Maria, bem como o fato de Carminha e Aldo serem muito mais compreensivos com a filha do que se podia esperar de um casal de classe média em 1970, vemos os dois deitados na cama conversando sobre a filha. Na cena, em que a ternura é impressa pelos diretores na tela de maneira suave e sensível, Aldo aconselha sua esposa a parar de viver a vida de sua filha e, com isso, atrapalhar e complicar tanto a existência de Maria como a sua própria. Após ouvir o marido, Carminha sorri e transparece finalmente compreender o inevitável processo de amadurecimento da filha. Nesse ponto do filme, Pedro já voltou para a Bahia e Maria saiu de casa para viver com uma amiga. E ao retomar a convivência com Fernando, consegue um emprego numa escola primária, cuja dona é uma amiga de Fernando.
Ao mesmo tempo em que vemos claramente a protagonista amadurecendo e vivendo as responsabilidades de uma vida mais adulta, com seus deveres, escola e trabalho ao mesmo tempo, e com a liberdade que este novo momento traz ao seu novo cotidiano, percebemos Maria angustiada com a nova realidade e as incertezas que essa lhe provoca, bem como fica claro quanto a jovem ainda ama Pedro e sente demais sua ausência, algo que ela procura recalcar numa melancolia contida. São esses momentos tão bem compostos por Viana e Costa, intercalados com energia leve que prazerosamente toma conta das sequências observacionais sobre o cotidiano dos adolescentes, que fazem de Minha Namorada um filme que vai muito além de um simples drama observacional sobre jovens e seus conflitos com a vida. Sem abandonar a leveza e a agilidade da condução narrativa, os cineastas conseguem imprimir, com muito talento e sensibilidade, comentários mais densos sobre os personagens e suas situações dramáticas. O discurso do longa nunca foge de ser direto e de fácil absorção por parte dos espectadores. Um cinema popular e inteligente que toca em questões complexas sem perder o ritmo contagiante de uma evolução que cativa e envolve a quem assiste. É impossível não enaltecer a forma orgânica com que Minha Namorada retrata os adolescentes. O filme tem um tratamento horizontal em relação aos seus personagens jovens. Respeita seus dramas, seus conflitos, seus impulsos e desejos. Esse afeto dos diretores por seus tipos dramáticos é potencializado por um belíssimo happy end, em que a possibilidade improvável de Maria e Pedro de estarem juntos é materializada na tela por uma deliciosa sequência em que acompanhamos o retorno do jovem da Bahia para o Rio e o reencontro dele com Maria. Uma sequência vigorosa em que a felicidade dos dois namorados novamente juntos passa da tela para nós. Nada no filme é forçado. Mesmo as situações arquetípicas e os lugares comuns são tratados pelos diretores com originalidade e leveza, como potência e não de maneira engessada e caricatural. Filmado com uma câmera ágil, repleto de travelings, sendo vários deles capturados pela câmera na mão, movimentos de aproximação em direção aos rostos dos personagens que terminam em expressivos close-ups, intercalados por planos gerais e planos de situação, Minha Namorada transborda movimento e a energia inquieta de estar no mundo desses jovens. Um filme leve e cativante, que em sua aparente despretensão em nenhum momento se esquiva de complexificar os personagens e seus dramas. Um filme que ainda não teve seu verdadeiro reconhecimento. Minha Namorada é um registro delicioso de uma geração de adolescentes que vivia sua juventude com toda a entrega que seus desejos e impulsos permitiam, para que mergulhassem de cabeça nos prazeres e percalços dessa fase tão especial na vida de todos nós.